Você sabia que vida de profeta no período veterotestamentário não era uma tarefa fácil? Quando você vai analisar a biografia do profeta Ezequiel, você vai perceber que dentre tantas as tarefas que o Eterno de Israel concedeu, e dentre estas tarefas eu quero mencionar uma aqui, que foi a denúncia contra os falsos pastores dos seus dias. Após a vinheta eu vou estar mencionando sobre as 4 denúncias gravíssimas que o profeta Ezequiel denunciou os falsos pastores em seus dias. Paz, povo abençoado de Deus, que o Eterno de Israel abençoe tua vida, toda a sua casa e toda a sua família com toda a sorte de bênçãos. Temos aqui trabalhado durante esses dias sobre um tema que é de suma importância, de grande relevância para os nossos dias, que é a denúncia dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, dos falsos mestres também, por que não dizer? Então eu creio que Deus tem edificado a sua vida através dessas ministrações. Eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dá o like, ative o sininho das notificações, por todas as vezes que gravarmos novos vídeos aqui, o YouTube vai te notificar acerca das nossas mensagens. Compartilhe também nossos vídeos, porque você compartilhando, você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com os seus colegas de trabalho que fazem parte do seu convívio social. Você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, as 4 denúncias do profeta Ezequiel contra os falsos pastores. O texto base, ou melhor dizendo, o texto bíblico, Ezequiel, capítulo de número 34, é o texto que nós vamos estar embasando a nossa mensagem neste dia chamado hoje. A primeira denúncia que eu quero destacar aqui neste momento, que o profeta Ezequiel fez 4 graves denúncias contra os falsos pastores, é que eles não cuidavam do rebanho, mas aproveitavam-se do pastorado para apacentarem a si mesmos. Ou seja, eles estavam descumprindo os seus deveres, porquanto eles eram negligentes, irresponsáveis e incompetentes. Ou seja, quando o profeta Ezequiel se levanta da parte de Deus, porque é Deus que levanta o profeta Ezequiel para fazer graves denúncias contra os pastores de Israel. Esses pastores aqui, eles representavam o povo de Deus. E quem eram esses pastores? Eram os reis, sacerdotes e profetas. Essas 3 classes estavam, de uma certa maneira, descumprindo os seus deveres, aos quais o Eterno concedera que eles cumprissem naqueles dias. Eles não estavam favorecendo as pessoas como Deus queria que eles favorecessem, através do alimento espiritual, através da assistência espiritual, através da assistência social e através de outras assistências que Deus queria que eles trouxessem para as pessoas naqueles dias. Então eles eram egoístas e individualistas, porque eles cuidavam deles próprios, porque eles se beneficiavam através daquelas ovelhas, porque eles eram pastores de si mesmos. Ou seja, quando nós vamos entender isso, nós percebemos que a liderança daqueles dias, ou seja, os reis, sacerdotes e profetas, eles eram negligentes, eles eram irresponsáveis e eles eram incompetentes, não estavam cumprindo aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Quando você faz uma autocrítica, uma autoanálise nos dias atuais, de como se encontra alguns líderes dentro da nação brasileira, você vai perceber que não tem diferença desses líderes aqui nos dias do profeta Ezequiel. Quantas pessoas que exercem o pastorado nos dias de hoje, que estão cuidando eles próprios, ou seja, pastores que cuidam de si mesmos
e só de suas famílias, e se esquecem das ovelhas. Não estão dando assistência espiritual para as ovelhas, não estão alimentando as ovelhas espiritualmente falando, e tem muitas ovelhas a mercê de suas próprias sortes, porque apenas tem pastores no nome. Você é ovelha de que pastor? Do pastor fulano de tal. Mas infelizmente muitos líderes espirituais têm deixado a desejar neste século 21. Então eles não cuidavam do rebanho, eles se aproveitavam, aleluia, do pastorado que eles exerciam naqueles dias, para garinharem fama, status e também posição naqueles dias. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falo de reis, sacerdotes e profetas, que eram as três classes que exerciam a função pastoral naqueles dias, se você for estudar qual era a função dos reis de Israel no Velho Testamento, você vai perceber que eles trabalhavam na parte política e também na parte religiosa. Ou seja, os reis daqueles dias é como fossem os dias de hoje os presidentes das nações que existem nos dias atuais. Mas também eles eram uma espécie de uma representação para as pessoas, porque os reis também têm essa finalidade de levarem o povo para perto de Deus, através da conduta deles, através da espiritualidade e através dos ensinamentos que eles também recebiam da parte de Deus e que eles também passavam para as pessoas. Os sacerdotes também, que trabalhavam na área espiritual e que deveriam ensinar a lei para as pessoas, estavam negligenciando nos dias do profeta Ezequiel. E os profetas que haviam também nos dias do profeta Ezequiel, que recebiam as mensagens da parte de Deus para transmitir para as pessoas, eles também estavam negligenciando. Então o profeta Ezequiel se levanta para fazer essas graves denúncias contra os falsos pastores que haviam naqueles dias. Segundo, eles enriqueciam às custas das ovelhas. Quando você olha para os dias atuais, nós não vemos diferente dos dias do profeta Ezequiel. Quantos líderes espirituais têm enriquecido às custas da igreja? Eu sempre digo, tem pastores que usam a igreja, que usam o sistema religioso, que usam a palavra, que usam os dons e os talentos que os mesmos têm para adquirirem bens materiais e para usarem tudo isso que eu mencionei como trampolim para crescerem na vida profissional. Pastor, o senhor é contra a riqueza? O senhor é contra um pastor ser rico? Hipótese alguma. Um líder espiritual, ele pode ser rico, contanto que ele seja humilde e que ele ajude as suas ovelhas, ajude a sua comunidade, ajude o seu bairro, faça assistência social. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E é bem verdade também que nós percebemos que também nos dias de hoje, quantos escândalos nós vemos nas mídias sociais, através do aparelho televisivo, através de canais televisivos, escândalos por toda parte, não só no Brasil, mas no mundo afora, de líderes que têm usado de má fé, exploradores da fé, homens gananciosos, homens materialistas e também mulheres também, que não estão preocupados com as ovelhas, estão se preocupando com eles próprios, e muitos têm enriquecido, não porque trabalham secularmente falando, mas porque trabalham na finalidade de assaltarem a igreja através da palavra de Deus. Terceira denúncia que o profeta Ezequiel denunciou é que eles não têm amor pelas ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Nos dias de Ezequiel, os sacerdotes, os reis e os profetas, eles diziam que amavam as ovelhas, que amavam o povo de Deus, mas só da boca para fora. Assim é também nos dias atuais. Quantos líderes espirituais que estão à frente de um trabalho, que estão exercendo o pastorado, mas que infelizmente não amam as ovelhas, não dão a vida pelas ovelhas, não estão preocupados com a condição financeira, espiritual, psicológica e emocional das ovelhas. O pastor, sim, ele tem que se preocupar com as ovelhas. O pastor, ele tem que alimentar as ovelhas. O pastor, ele tem que apacentar, pastorear as ovelhas pelas quais o Eterno de Israel concedeu para eles.
É bem verdade que nessa época eles não estavam preocupados. Então, nas igrejas dos falsos pastores, não há ensino, doutrina e cuidado com os novos convertidos, nem com os desviados e com os crentes fracos. Então, tem muitas pessoas a mercê de suas próprias sortes, porque tem pastores que estão na frente de um trabalho só no nome, não faz jus da função que eles estão exercendo na igreja. E quarto, eles dispersam as ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículos 5 e 6. Muitas ovelhas nesses dias aqui do profeta Ezequiel estavam sendo dispersas, estavam saindo do aprisco e indo trilhar pelos seus próprios caminhos, de acordo com os desejos dos seus corações. Por quê? Porque haviam pastores nesses dias aqui, mas eles não estavam nem aí para as ovelhas nesses dias aqui. Ovelhas fracas, ovelhas feridas, ovelhas doentes, ovelhas que precisavam de um tratamento físico e sobretudo espiritual. E os pastores aqui, eles eram negligentes, irresponsáveis com suas funções que eles desempenhavam nesses dias aqui. Infelizmente, nos dias de hoje também não é diferente. Então parece-me que Ezequiel estava tirando um retrato de como se encontra o contexto religioso e espiritual da nação brasileira. O profeta Ezequiel, ele não teve um ministério fácil. Ele combateu os falsos profetas, ele combateu os falsos pastores nos seus dias. Ezequiel não andava de mãos dadas com falsos pastores. Ezequiel andava na contramão dos falsos pastores. E assim deve ser todos nós. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta, esse tipo de característica que nós vemos nos dias atuais de líderes e de pessoas que estão à frente da igreja de Jesus Cristo, mas que infelizmente são mercenários, lobos vorazes, são pessoas que não têm amor pelas ovelhas, mas estão ali, são pessoas que estão na frente da igreja mal intencionadas, exploradores da fé. Essa que é a palavra. Que Deus nos abençoe.